Esse pitch apresentará os aspectos biológicos e biotecnológicos do fungo da espécie Penicillium citrinum. O Penicillium citrinum faz parte dos fungos do gênero Penicillium. As espécies desse gênero são adaptadas aos mais variados tipos de habitat. A maioria é saprófita oportunista, pouco exigente nutricionalmente e tolera diversas condições físico-químicas. Por estarem presentes no solo, no ar, em ambientes internos e produtos alimentares, sua interação com o homem é diversa, podendo desempenhar vários papéis que podem ser maléficos, como a produção de metabólitos tóxicos em alimentos e origem de doenças nas culturas vegetais, causando perdas econômicas. Por outro lado, desempenham importantes papéis benéficos ao homem, como a decomposição e reciclagem de matéria orgânica e o desempenho de atividades bioquímicas, produzindo, por exemplo, antibióticos, esteroides e enzimas alimentares. No gênero Penicillium, os esporos assexuais, ou conídeos, são produzidos em cadeia a partir das fiálides, formando uma estrutura típica denominada penicillus, do latim pequeno pincel, que caracteriza o grupo. As colônias de Penicillium são geralmente de crescimento rápido, em tons de verde, às vezes branco ou rosado. Em sua maioria, composta por uma rede densa de conidióforos. Tem a textura variando de aveludada, algodonosa ou fasciculada, sendo o revés da placa geralmente pálido a amarelado. Microscopicamente, espécies de Penicillium são caracterizadas por seus conidióforos hialinos. Em especial, a espécie Penicillium citrinum apresenta-se como um fungo filamentoso de ocorrência comum e com uma distribuição mundial. A distribuição desse micro-organismo pode estar relacionada ao clima, onde geralmente é encontrado em solos subtropicais e presente em menor frequência em solos de regiões temperadas. Esse fungo é capaz de produzir metabólitos secundários tóxicos que lhe conferem benefícios na natureza, fornecendo vantagem competitiva para colonizar novos substratos. Sobre seus aspectos biológicos e biotecnológicos, a espécie Penicillium citrinum é o produtor de uma micotoxina chamada citrina ou citrinina. As micotoxinas são resultantes do metabolismo secundário de fungos filamentosos, com ocorrência mundial em diferentes produtos agrícolas. São consideradas contaminantes naturais e, apesar de constituírem um grupo toxigenicamente e quimicamente heterogêneo, são agrupadas por apresentarem efeito tóxico para seres humanos e animais, que porventura as ingerirem quando presentes em água ou alimentos contaminados. A citrina é uma micotoxina que tem grande afinidade por grãos de aveia, de centeio, cevada, milho e de trigo, e por alimentos como pão mofado, arroz polido, entre outros insumos. Ela foi caracterizada como antibiótica em 1941, por ser um antimicrobiano poderoso, mas, devido às suas propriedades citotóxicas, não pode ser usada para aplicações terapêuticas. Apesar de não ser comum sua presença em infecções em humanos, a literatura demonstra casos de isolamento dessa micotoxina como patógeno. Além disso, em animais, ela atua como uma potente nefrotoxina, causando sérios problemas aos rins e aos tubos proximais. Uma doença grave, denominada nefropatia micotóxica suína, tem sido relatada em diversos países em animais alimentados com ração e cereais contaminados com a citrinina. Diante desses dados, conclui-se que o Penicillium citrinum é um fungo de grande importância biotecnológica e alvo de muitos estudos de cunho, principalmente médico-veterinário, mas também médico-humano. Como citado anteriormente, a presença da citrina e os danos causados por essa micotoxina na produção agrícola de grãos e na pecuária, sobretudo na alimentação de suínos, torna o fungo um interessante fator a ser pontuado como fonte de prejuízos econômicos para essas áreas. Sobre sua taxonomia e posição filogenética, o Penicillium citrinum possui a seguinte classificação: integrante do reino Fungi, do filo Ascomycota, subfilo Pesizomicotina, classe Eurotiomycetes, da subclasse Eurotiomycetidae, ordem Eurotiales, da família Trichocomácea, do gênero Penicillium, e a sua espécie é o Penicillium citrinum. Diante dessas informações, concluímos a importância de estudos biotecnológicos sobre a biologia do Penicillium citrinum e, sobretudo, os efeitos maléficos da citrinina nos campos médico, veterinário e agrícola. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste trabalho, e este trabalho foi realizado por Isabela Novaes Miranda e Luane Lorena do Carmo.